Voltamos com o programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje estou recebendo o geógrafo Murilo Cruz. Estamos falando sobre imigração. Murilo, a gente falou um pouco da imigração na Europa, né, nos Estados Unidos, mas o Brasil também está vivendo uma nova realidade. Estamos vivendo novas ondas migratórias, né? Há alguns anos a gente já vem recebendo um número grande de bolivianos, sobretudo na cidade de São Paulo, né? Temos coreanos, chineses, também outros de outros países. Agora paraguaios, outros latino-americanos, haitianos. Essas imigrações têm alguma coisa em comum, alguma característica? São motivadas pela questão econômica? Como que você definiria esse novo momento? Em geral, é a questão econômica que age aí, né? É curioso que o Brasil... Veja só, eu dou aula de geografia há 15, 17 anos, mais ou menos, né? E nos primeiros anos que eu dava aula, o assunto de imigrações, quando eu ia falar de Brasil, então era sempre assim, o Brasil teve imigração... Italiano, espanhol... até a década de 30, né? Que daí o Getúlio faz uma lei de cotas lá para limitar, né? Para não vir mais imigrante, para diminuir drasticamente a entrada de imigrantes. E aí, desde então, o Brasil não era mais um país de imigrantes. E passava a ser, na década de 80, por causa da crise econômica, um país de emigrantes, né? Pessoas saindo, indo para os Estados Unidos e para a Europa, basicamente, né? Mais de uns anos para cá, eu tive que mudar a aula. Falei assim, não, peraí, não é mais assim, né? Agora o Brasil passou a ser de novo um país de imigrantes. Porque isso não é só para o Brasil, para a América Latina como um todo. Inverteu a seta da imigração. Hoje em dia, tem mais europeu que vem para o Brasil do que brasileiro que vai para a Europa. Assim como tem, por exemplo, mais nordestino, mais pessoas que estão morando em São Paulo, que podem ter origem aqui mesmo, podem ter origem no Nordeste, mas indo daqui para o Nordeste do que pessoas do Nordeste vindo para São Paulo, né? Então, isso é interessante para a gente saber que alguns conceitos consolidados sobre migrações que a gente tem, hoje em dia eles não valem mais, né? Bom, e por que o Brasil hoje em dia está nessa situação? Pelo menos até o ano passado, estava bem claramente nessa situação de receber imigrantes. Como você falou, muito boliviano, né? Africano, eu vou muito para São Paulo, estudo lá, toda semana eu estou lá. Então, a gente vê isso claramente, né? Haitiano, aí no centro de São Paulo tem regiões tomadas mesmo por moradores haitianos, outros bolivianos e africanos, né? Tem muito. Mas tem muito europeu também, na verdade. Tem muito espanhol, muito português, que continuam vindo para cá, até porque Espanha e Portugal estão em crise, né? Cubanos, por causa do Mais Médicos, mas aí é uma migração temporária, né? Não é definitiva. Bom, tudo isso daí, basicamente, é a velha fórmula mesmo. Essas regiões de onde essas pessoas estão saindo são mais pobres que o Brasil, ou estão numa situação econômica pior do que a que o Brasil está. Às vezes, em sala de aula, falando isso, os alunos estranham. Eu acho, mas está pior que o Brasil, mas é que a gente vive no Brasil, a gente tem uma mania de achar que o Brasil é um país sempre em crise, sempre muito ruim e tal, né? Mas a verdade é que não é bem assim. Principalmente em regiões com uma economia mais dinâmica, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quer dizer, Sudeste e Sul, né? E também o Centro-Oeste, né? Regiões que têm um dinamismo econômico muito grande hoje e têm condições, realmente, de incorporar. Inclusive imigrantes com qualificação alta. Sim. Eu estava vendo todo dia engenheiros espanhóis de telefonia, que vêm para cá. Inclusive, está tramitando no Congresso, né, uma mudança na legislação em relação aos imigrantes. Porque o Brasil hoje precisa facilitar a entrada de imigrantes. O Brasil está entre os países que mais dificulta a entrada de imigrantes no mundo. Eu vi uma reportagem no El País sobre isso daí, exatamente sobre isso, né? De 60 países que eles analisaram, o Brasil estava em 49º lugar em facilidade para o imigrante entrar e para o imigrante qualificado, né? Então é difícil um cara que é um engenheiro, um cara que é um médico, que é um dentista, sei lá, o cara que tem uma formação acadêmica, né, uma formação profissional de nível superior, o cara vir para o Brasil. E muitos querem vir, mas não é fácil,
né, de conseguir esse visto aí. Então, enfim, pela situação econômica que a gente vive, que agora está meio duvidosa, né, a gente não sabe, né, esse ano realmente a coisa está balançando, né, a gente não sabe os próximos anos como é que vai ficar, mas numa perspectiva assim, dos últimos 20 anos, a economia brasileira cresceu mais do que muitas economias latino-americanas, mais do que a economia europeia, do que a economia de muitos países europeus, como Espanha, Portugal, Grécia, Itália e tal, né? Então, portanto, se tornou uma região de atração de imigrantes. A gente vê também com essa imigração, surgem algumas manifestações que vão de encontro com um certo, vamos dizer, racismo ou xenofobia e coisas assim. Sobretudo nas redes sociais, né, onde as pessoas acabam se manifestando de forma até inconsequente, muitas vezes, ou reproduzindo preconceitos. E também é comum dizer que esse racismo ele está muito associado à origem dessas pessoas, né, dos países que elas vêm, né, que elas estão chegando, porque você não encontra as mesmas reações com imigrantes europeus, por exemplo, há reações que estamos tendo com imigrantes do Haiti, países muito pobres, né? Como é que você percebe isso? Isso é um dado? É exatamente isso que você está falando, né? A gente trabalha com vários tipos de discriminação, né? A gente percebe na sociedade vários tipos de discriminação e tem um tipo que a gente denomina de xenofobia, né? Que seria a aversão, o medo, o ódio ao estrangeiro. Né? No entanto, a xenofobia, às vezes ela é realmente pura em relação a qualquer coisa estrangeira. A gente sabe que algumas culturas elas são mais refratárias, né? A cultura francesa, por exemplo, é mais refratária a coisas que venham dos Estados Unidos ou da Inglaterra, por uma questão de uma disputa histórica mesmo, de hegemonia cultural. Né? A França sempre, por muito tempo, ela quis, né, ficar numa posição de hegemonia, e disputando com a Inglaterra, disputando com os Estados Unidos. Então, ela tem uma questão, assim, de uma xenofobia cultural, digamos, né? É quase um assunto de Estado, isso, assim, né? Exatamente. Eles querem, tem proteção para o cinema francês muito forte, né? Tem limite para o cinema, para os filmes norte-americanos entrarem na França também bem forte. Então, nesse aspecto, seria uma xenofobia mais pura, digamos assim. Pura no sentido, não estou falando que pura no sentido que é boa, né? Nada disso. Pura no sentido de que é realmente a implicância aí é com aquilo que é estrangeiro, né? Assim como também nos países nórdicos, porque são países que há muito tempo desenvolvem uma cultura muito homogênea, países pequenos, né? Também tem um certo medo, um certo receio de que o estrangeiro venha mudar muito... Subverta toda a organização cultural e social do país. Exatamente. Mas, no geral, o que a gente vê, quando a gente diz que tem xenofobia nos Estados Unidos em relação aos mexicanos, tem xenofobia no Brasil em relação aos haitianos e bolivianos, tem xenofobia na Europa em relação aos africanos, ou em relação aos turcos, né? Em todos esses casos, a gente vê que não é uma pura xenofobia. Junto com essa discriminação ao estrangeiro, tem uma discriminação racial, tem uma discriminação, às vezes, religiosa, no caso da Europa, contra os muçulmanos, e tem uma discriminação étnica também, né? O termo racial não é legal aqui, mas étnica, quer dizer, e que normalmente se identifica com cor de pele, né? Então, essa discriminação aos haitianos no Brasil e aos bolivianos é exatamente isso, né? Ela está misturada com preconceitos raciais e preconceitos etnocêntricos também, digamos assim. Quer dizer, o Brasil, muitos brasileiros olham para a Bolívia, né? E veem uma sociedade muito atrasada em relação ao Brasil, entende? E não acham legal o boliviano vir para São Paulo, por exemplo, e dar, às vezes, a sua cara, né? A cara de Bolívia para, às vezes, regiões grandes. Já tive essa sensação. Eu já fui para a Bolívia, né? Visitei La Paz e outras cidades bolivianas, e teve um dia que eu estava em São Paulo um dia e eu entrei numa rua. A hora que eu entrei, eu falei assim, parece que eu estou em La Paz. Porque, realmente, as pessoas bolivianos, vestidos como eles se vestem lá,
porque era alguma era sábado à noite, então era algum encontro de imigrantes bolivianos, né? Eu acho legal pra caramba, quer dizer, a gente tem uma diversidade muito grande, é mais um dado para nossa diversidade. Mas para muita gente não acho é legal. Também já né? tira um pouco da gaveta aquele velho preconceito contra os indígenas, né? É, o fenótipo exatamente, do boliviano mais indígena também, que a sociedade brasileira também, esse é um tema que ela ainda não resolveu, né? Não. Os seus preconceitos internos, né? Contra o nordestino, a gente vê toda a campanha eleitoral volta essa discussão, então acho que aí o estrangeiro ele acaba se enquadrando também nesses nossos, vamos dizer assim, preconceitos internos. Eu acho que sim. Então, só para citar mais um caso, inclusive. Um caso de rede social, né? A gente tem que achar que até que certo ponto é real, né? Sobre o Mais Médicos. Que o Mais Médicos, as pessoas acham que foi só para médico cubano. E não é, na verdade tem médicos espanhóis, argentinos, que também entraram no programa, né? Se as pessoas encontram um médico argentino ou um médico espanhol, né, não tem problema nenhum. Agora, teve um caso de uma moça que ela foi ser atendida e tal, era uma médica cubana, né, e a reação dela, a postagem dela no Twitter foi, nossa, fui atendido por uma médica hoje que parecia minha empregada, né. Aí tem um duplo preconceito, né, tem o relação à empregada, porque tem o estereótipo de empregada. Que ela imagina, né? O que é cara de empregada? Né? É um estereótipo, né? Que é formado num país como o Brasil, que a gente sabe que é um país de herança escravocrata, né? Então, empregada tem cara de escravo na cabeça das pessoas de classe média, brancas e tudo mais, né? Seria mais ou menos essa relação aí. E um preconceito contra o cubano, quer dizer, o estereótipo quer dizer, o visual do cubano, né, para essa senhora aí, não era um visual de médico, entende? Quer dizer, então também tem, além de ter um visual para empregada, tem um visual para médico. Para também, médico, né? exatamente. E você não deve misturar as duas coisas, então, quando senão mistura, tem que postar no Twitter. Dá uma confusão, cara. Isso. Essa tendência dessas imigrações, a tendência é que aumentem. Como é que você está vendo isso? Apesar de que muitas pessoas, como você mesmo falou, né, tem essa perspectiva que o Brasil está em crise. O Brasil está em crise, as pessoas estão chegando, eles vão roubar nossos empregos. Como é que essas perspectivas assim do senso comum, elas vão é possível elas se conciliarem com essa realidade que esses grupos continuam chegando e continuarão, o que tudo indica? Então, eu acho, o que eu entendo aí é o seguinte, as pessoas vão para onde tem oportunidades. Se não tiverem oportunidades, elas não virão, né? Então, o que mais pode determinar se continuam acontecendo esses fluxos migratórios ou não é o próprio desenrolar da crise econômica no Brasil, entendeu? Se essa crise for superada, e eu acredito que vai ser em pouco tempo, em talvez 2, 3 anos assim, né? Os fluxos devem continuar. Agora, também continuam na medida que eles forem necessários, né? As pessoas não vão continuar vindo para cá se elas não tiverem perspectiva de ficar aqui, não é? Como no caso que eu falei da Europa, quer dizer, não tem mais tanto brasileiro indo para a Europa porque não faz muito sentido. O que eu vejo hoje em dia, eu tenho muito ex-aluno que faz esse programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, que vai estudar na Europa. Então, isso eu vejo bastante hoje. Alunos indo, aí, às vezes até de classe menos privilegiada, alunos que estudaram escola pública e conseguiram, por algum projeto social aí e tal, entrar no ensino público superior, estão indo numa federal hoje em dia, e estão estudando escola, estão fazendo um ano lá de bolsa sanduíche na Europa. Não estão indo lá para Prato, não estão indo, né, como nos anos 80, que os brasileiros iam em busca de qualquer tipo de oportunidade. E não é isso, entendeu? Estão indo para voltar, vai estudar um ano lá, para desenvolver a língua, né, para ter uma nova perspectiva de mundo e tal, e voltar para cá, entendeu? Murilo, uma outra questão que a gente tem acompanhado bastante em relação às migrações é que, como você falou, esse fenômeno da globalização, essas fronteiras também ficam muito mais porosas, né? Existe um interesse também do capital em mão de obra barata, né? A gente fala dos bolivianos aqui, mas os bolivianos estão trabalhando sobretudo como na indústria do vestuário aí, né? Quer dizer,
Já teve casos de empresas aí super conceituadas, né? A Zara, por exemplo, que foi autuada por trabalhos em condições análogas à escravidão. Tá. Quer dizer, se essa realidade também existe, é porque ela beneficia muita gente economicamente também, não? E assim, até você citou essa questão, tem um ponto que eu acho interessante também da gente analisar. Quando se fala que o haitiano ou boliviano, sei lá, enfim, o imigrante em geral, está vindo tomar emprego de brasileiro, né? As pessoas às vezes falam isso e não percebem o seguinte, que quando a gente compra produto chinês, a rodo, como a gente compra, a gente também está tomando emprego de brasileiro. Só que pior, porque nesse caso o dinheiro está indo para a Bolívia, para a China, entendeu? E vai contribuir com o desenvolvimento da China. Que também, assim, eu digo assim, pior dessa perspectiva de querer ser protecionista, entendeu? De achar que o país só se desenvolve se a gente protegê-lo de qualquer interferência econômica ou cultural estrangeira, né? Então, dessa perspectiva, seria até pior, porque o dinheiro vai e nem volta, né? Diferente do imigrante. O imigrante vem, trabalha aqui, o dinheiro fica aqui, circula aqui dentro, porque o imigrante vai vir, vai trabalhar, vai receber, vai gastar aqui, vai comprar casa, enfim, vai formar família. Ele vai entrar, né? nesse ciclo, na própria dinâmica nacional, né? Então, isso eu acho interessante, que do ponto de vista... E por isso, de novo, que a xenofobia não é só uma questão com o estrangeiro. Muitas vezes é muito mais uma questão de preconceito racial mesmo ou social, né? Porque na hora da pessoa comprar ou contratar, né, ela não está pensando isso. Ela não está pensando no problema de tomar emprego e tudo mais. Ela está pensando no benefício econômico dela, né? Que às vezes chega a um exagero, nesse caso aí, da contratação de imigrantes em situação análoga à escravidão, né? Que é uma coisa, lógico, que deve ser coibida, entende? Os imigrantes têm que vir, mas para trabalhar como qualquer cidadão aqui trabalha. Respeitando as nossas leis, né? Exatamente. É interessante essa questão da xenofobia. Se fosse apenas xenofobia, então muita gente aí teria que ter aversão aos Estados Unidos, né? Então não poderia ir para Disney também, porque... Não poderia assistir filme nem série. Nada. Breaking Bad, nada disso. Game of Thrones, tal, nada. Então, e não é, né? Então, quer dizer, é como se também alguns países têm um valor maior que o outro. E as pessoas que vêm desses países também têm valores diferentes. Então... Não, eu acho que, no geral, isso aí o que a gente tem que entender é o seguinte... Os Estados Unidos e o Brasil são países muito interessantes porque eles são países de imigrantes, né? Então, tem uma riqueza cultural muito grande porque exatamente muitas culturas, muitos caldos culturais vieram e se misturaram, não é? Do ponto de vista econômico, isso é sempre positivo, né? É por isso que, como você falou, para o capital, fronteiras não são interessantes, porque você pode... mandar e trazer mercadorias, mandar e trazer mão de obra, né? E culturalmente também, será que é interessante? Quer dizer, a tendência com o processo de globalização, a tendência não seria a gente ter cada vez mais uma cultura global, claro que com diferenças locais, que sejam respeitadas, que possam se manter, né? Que sejam às vezes protegidas, como no caso dos povos indígenas, que querem continuar sendo indígenas, dos ribeirinhos, né? Desses povos todos que querem continuar ali preservando e passando sua cultura de geração para geração, mas ao mesmo tempo, né, construindo uma cultura global de respeito, de confiança, né? Por que eu vou desconfiar do cara que é estrangeiro? Quer dizer, por que o cara que é estrangeiro, ele representa para mim um perigo simplesmente pelo fato dele ser estrangeiro, né? Os estrangeiros são como nós, quer dizer, eles também são pais de família, também são trabalhadores, entende? Então, gente que oferece perigo tem aqui e tem lá, né? Não é essa a questão. Muito bem. Murilo, queria agradecer a tua presença aqui em TV Câmara Entrevista. Foi um prazer. Se tiver alguma consideração a fazer aí sobre o tema, passo para você a palavra. Eu acho que a gente vai ter que observar, né? Nada é muito definitivo e nenhuma tendência a gente pode considerar como irreversível, não é? Porque as pessoas às vezes podem agir até por medo, podem agir no sentido de tentar retornar, né? De tentar fazer um processo, bloquear um processo, né? Então,
xenofobia, neonazismo, racismo, são coisas que... Antissemitismo, são coisas que, na história, elas podem sumir, quase desaparecer e renascer, né? E, portanto, a gente tem que observar. Então, eu acho interessante a gente ir observando para ver como é que isso vai se desenvolver. Muito bem. Bom, esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Recebi o geógrafo Murilo Cruz, falando sobre imigração. E aproveito também para me despedir de vocês, telespectadores. Chega ao fim o meu ciclo à frente desse programa, apresentando o TV Câmara Entrevista. Foram quase 2 anos, quase uma centena de programas. Agradeço a audiência de vocês, agradeço também a todos que por aqui passaram, batendo um papo conosco sobre os mais diversos temas. Também a nossa equipe técnica, sempre muito competente, fazendo com que esse programa se tornasse realidade todas as semanas, desde o ano de 2013. A partir de agora, esse programa será apresentado pelo jornalista Davi Paiva e eu assumirei um novo programa aqui na TV Câmara, o programa Colaboração, que antes era apresentado por Sérgio Ugolini. Muito obrigado por esses 2 anos de companhia e de parceria e nos vemos em breve aqui na TV Câmara Jacareí.